Boa noite, este é o terceiro vídeo sobre pronomes na língua latina. Neste vídeo serão abordados os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos podem, primeiro, indeterminar a referência do objeto. Segundo, negar que haja algum objeto. Veremos primeiro os pronomes que indeterminam a referência do objeto, podendo essa indeterminação considerar o objeto como existente ou como meramente possível. Em seguida, veremos pronomes que negam a existência do objeto. Então, número 1. Pronomes que indeterminam a referência do objeto. São basicamente os pronomes alguém, algo e algum. Vejamos o correspondente a esses pronomes em latim, inicialmente em contextos afirmativos. Nessa situação de contextos afirmativos, o pronome indefinido designa um objeto indeterminado, ainda que existente. Usam-se então como pronome substantivo aliquis e aliquid. Aliquis no sentido de alguém e aliquid no sentido de algo. E como pronome adjetivo, usam-se aliqui para o masculino, aliqua para o feminino e aliquod para o neutro. Vejamos a partir deste quadro a declinação desses pronomes, tanto do substantivo quanto do adjetivo. A diferença entre a declinação do pronome substantivo e a declinação do pronome adjetivo encontra-se apenas no nominativo singular, masculino e neutro. Na verdade, o feminino raramente ocorre como pronome substantivo, e no acusativo singular neutro. Então, no nominativo singular masculino, no nominativo singular neutro e no acusativo singular neutro, ocorre a diferença de forma entre o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Em todos os demais casos, a forma do pronome substantivo é idêntica à forma do pronome adjetivo. Então, por exemplo, aliquem vai poder significar algum no acusativo ou alguém no acusativo. Todas as formas em preto neste quadro são formas comuns aos pronomes substantivos e aos pronomes adjetivos. Então, no caso do nominativo singular, masculino, se o pronome for substantivo, se significar alguém, a forma é aliquis. Se o pronome for adjetivo, se significar algum, a forma é aliqui. O nominativo singular feminino é aliqua. Em geral, como eu disse, funciona apenas como pronome adjetivo. E no caso do nominativo neutro singular, nós temos duas formas também. Aliquid como pronome substantivo, significando algo, e aliquod como pronome adjetivo, significando algum. O acusativo singular tem as formas para o masculino aliquem, que pode ser, como eu disse, substantivo ou adjetivo, pode significar alguém ou algum. Para o feminino, aliquam, alguma. Para o neutro, nós temos de novo duas possibilidades: aliquid para a forma substantiva, significando algo, e aliquod para a forma adjetiva, significando algum.
Todos os demais casos terão formas comuns aos pronomes substantivos e adjetivos. Então, genitivo, alicuius. Dativo, alicui. Ablativo, aliquo, aliqua, aliquo. Plural, nominativo, aliqui para o masculino, aliquae para o feminino e aliqua para o neutro. Acusativo, aliquos, aliquas, aliqua. Genitivo, aliquorum, aliquarum, aliquorum. E o dativo e o ablativo plural terão a forma aliquibus para os 3 gêneros. Frequentemente usam-se como plural desse pronome o pronome com plures, que significa vários, muitos, e o pronome non nulli, que significa alguns. Vejamos alguns exemplos. Se quisermos dizer em latim, alguém chamou-me. Alguém é um pronome indefinido, é um pronome substantivo, já que ele não acompanha nenhum substantivo, está no nominativo masculino singular. Como dizer isto em latim? Então, aliquis é um pronome indefinido, é um pronome substantivo e está no masculino nominativo singular. Aliquis vocavit me. Se eu quiser dizer agora, algum homem chamou-me, a frase é muito parecida com a anterior, só que agora nós temos um pronome indefinido adjetivo, qualificando um substantivo. Então, algum homem chamou-me. Algum homem é uma expressão que se encontra no nominativo singular masculino. É sujeito de chamou-me. Então, como dizer isso em latim? Aliquir vocavit me. Algum homem. Então, aliqui, nominativo masculino singular, mas agora nós temos um pronome adjetivo e não um pronome substantivo indefinido, porque ele acompanha o substantivo wir. Então, aliqui wir vocavit me. Se eu quiser perguntar, viste alguém? Alguém é um pronome indefinido, é substantivo e encontra-se no acusativo masculino singular. Então, como eu diria isso em latim? Vidistine aliquem. Aliquem é então o pronome indefinido, substantivo, acusativo singular masculino. A forma vidistine é o verbo vidisti, que significa viste, acompanhado da partícula ne, que é uma partícula interrogativa. Então, vidistine aliquem, viste alguém? Se eu quiser perguntar agora, viste algum homem? Agora nós temos um pronome indefinido, adjetivo, no acusativo, singular masculino. Vidistine aliquem virum. Então, aliquem é um pronome indefinido, adjetivo, porque acompanha o substantivo virum e está no acusativo masculino singular. Mais um exemplo. Escreveu algo acerca da amizade. Algo é um pronome indefinido substantivo e está no neutro, acusativo, singular. Scripsit aliquid de amicitia. Escreveu algo acerca da amizade. Se eu quiser dizer agora, quem contempla um verdadeiro amigo, contempla como que uma imagem de si mesmo. O artigo indefinido uma
será traduzido para o latim como um pronome indefinido. Então vamos ver a frase em latim. Quem contempla um amigo verdadeiro? Em latim. Qui verum amicum intuetur. Quem é o qui, é um pronome relativo, nós veremos no próximo vídeo. Qui intuetur. Quem contempla verum amicum, um verdadeiro amigo, contempla como que uma imagem de si mesmo. Então, em latim, intuetur, contempla, tamquam, como que, exemplar aliquod, uma imagem, um modelo. Aliquod está traduzindo o artigo indefinido uma em português, sui, de si mesmo. Então, qui verum amicum intuetur, tamquam exemplar aliquod intuetur sui. Outro exemplo. Alguém poderia dizer. Poderia dizer será traduzido em latim por um subjuntivo. Alguém. Alguém é um pronome indefinido substantivo masculino nominativo singular. Então, aliquis. Alguém poderia dizer dicat é um subjuntivo. Então, dicat aliquis. Alguém poderia dizer. Agora, uma observação importante. Após si, nisse, ne, num e pronomes relativos, ao invés de aliquis e todas as outras formas, nós teríamos quis, quid, qui, quae, etc. Ou seja, os pronomes indefinidos não teriam a parte inicial ali. Vejamos alguns exemplos. Se eu quiser dizer em latim, prejudica os bons se alguém tiver poupado os maus. Isto é, se alguém tiver poupado os maus, prejudica os bons. Em português, a maneira talvez mais comum de se dizer seria: quem tiver poupado os maus, prejudica os bons. Vamos dizer isso em latim. Prejudica os bons. O verbo prejudicar em latim nocere rege dativo. Então, bonis nocet prejudica os bons. Bonis é um dativo exigido pelo verbo nocet. Então, bonis nocet si quis malis pepercerit. Se alguém tiver poupado os maus. O verbo parcere, que significa poupar, rege também dativo em latim. Então, bonis nocet si quis malis pepercerit. Então, nós observamos nessa frase em latim que, ao invés de termos aliquis, nós temos quis, porque o pronome indefinido segue a conjunção si, vem depois da conjunção si. Mais um exemplo. Se ele prometeu algo a alguém, isso será vinculante. Aqui nós temos dois pronomes indefinidos, algo e a alguém. Algo encontra-se no acusativo e a alguém encontra-se no dativo. Os dois pronomes são substantivos, um é neutro e o outro é masculino. Então, vamos dizer isso em latim. Si qui quid ille promisset, id erit fixum. Então, se ele prometeu, cui, a alguém, é o dativo do pronome indefinido, masculino singular. Quid é o acusativo do pronome indefinido. Ambos são usados substantivamente.
tanto cui quanto quid. Então, se cui quid, se a alguém algo, ille promissit, ele prometeu, id erit fixum, isso será estabelecido, vinculante. Então, ao invés de termos aliqui e aliquid, a alguém, algo, nós temos cui e quid, sem o ali inicial. Por quê? Esses pronomes relativos seguem-se a si, a conjunção si. Então, se cui quid ille promissit, id erit fixum. Mais um exemplo. Ele pede que não poupe nada para realizar as coisas que prometer. Então, petet, ele pede, que não é o ne. Poupe, parcat. E nada nessa frase será traduzido como coisa alguma. Aliqui rei seria o dativo de aliquid, coisa alguma. Então, pede que não poupe, parcat, nenhuma coisa, cui rei, ad ea efficienda quae pollicetur, para realizar aquelas coisas, ad efficienda, para realizar ea, aquelas coisas, quae pollicetur, as quais promete. Então, ao invés de nós termos aliqui rei, nós temos cui rei. Por quê? Porque o pronome indefinido cui segue-se a ne. Ne é uma das expressões mencionadas neste quadro aqui acima. Mais um exemplo agora com nisi. Como diremos em latim, a menos que vejas alguém, não serás feliz. A menos que, nisi, alguém seria aliquem, mas após nisi, aliquem perde o ali. Então, nisiquem, o ideas, a menos que vejas alguém, felix non sis, não poderás ser feliz, ou não serás feliz. Vejamos agora os pronomes indefinidos que são usados não em contextos em que se supõe a existência do objeto, mas em contextos negativos, restritivos ou em questões retóricas. Nesse caso, um objeto é considerado em sua abstração. A existência do objeto é posta apenas como possível. O pronome indefinido, nesses contextos, significaria um qualquer em geral e não um objeto cuja existência é posta, ainda que esse objeto não seja identificado. Neste caso, o pronome substantivo será um e o pronome adjetivo será outro. Ou seja, nesses contextos abstratos, haverá dois tipos de pronomes, um substantivo e outro adjetivo. O pronome substantivo será quisquam para o masculino e quicquam para o neutro. E o pronome adjetivo será ulus, ula, ulum. Vejamos a declinação desse pronome. O pronome substantivo quisquam é declinado no masculino e no neutro. Ele é declinado apenas no singular. Então, masculino, nominativo. Quisquam, acusativo. Quemquam, genitivo. Cuiusquam, dativo. Cuiquam, ablativo. Quaquam. Neutro, nominativo. Quicquam, acusativo. Quicquam, genitivo. Cuiusquam,
Dativo, quiquam. Ablativo, quoquam. Já o pronome ullus, ulla, ullum é declinado como um adjetivo em us, a, No entanto, o genitivo singular será ullius para os 3 gêneros e o dativo singular ulli para os 3 gêneros. Vejamos a declinação. Nominativo singular: ullus, ulla, ullum. Acusativo: ullum, ullam, ullum. Genitivo: ullius para os 3 gêneros, como se disse. Dativo: ulli para os 3 gêneros. Ablativo: ullo, ulla, ullo. Plural, nominativo: ulli, ullae, ulla. Acusativo: ullos, ullas, ulla. Genitivo: ullorum, ullarum, ullorum. O dativo e ablativo do plural será ullis para os 3 gêneros. Vejamos alguns exemplos do uso de quisquam, quiquam e do uso de ullus, ulla, ullum. Inicialmente, exemplos do pronome substantivo indefinido quisquam. Se eu quiser dizer em latim não concordo ou nego alguém dever ser declarado feliz antes da morte, como eu diria isso em latim? Nego quemquam beatum esse praedicandum, nego alguém quemquam dever ser declarado esse praedicandum, beatum feliz, ante mortem antes da morte. Então, nego ante mortem quemquam beatum esse praedicandum. Trata-se de um contexto claramente negativo introduzido pelo verbo nego. Os pronomes quisquam e ullus são frequentemente usados com o advérbio wix. Wix significa mal no sentido de dificilmente. Vamos ver alguns exemplos. Se eu disser mal alguém acreditaria nisso, no sentido de dificilmente alguém acreditaria nisso, eu usaria em latim vix quisquam hoc credat. Mal alguém, credat, acreditaria, hoc, isso. Se eu quiser dizer mal alguém aceitará isso, vix quisquam id probabit. Outro exemplo: nunca alguém o cumprimenta, ou nunca ninguém o cumprimenta, como nós dizemos mais frequentemente em português. Nunquam eum quisquam salutat. Nunca alguém, quisquam, eum é o, faz às vezes de um pronome pessoal, salutat, cumprimenta. Nunquam eum quisquam salutat. Agora uma pergunta retórica. Há algo mais caro que a pátria? Estne quidquam patria dulcius? O ne, nós já vimos, é uma partícula interrogativa. Há algo. Algo é quidquam. Quidquam é a mesma coisa que quicquam, com C. Então, há algo mais caro, dulcius. Dulcius pode ser mais agradável, mas pode ser também mais querido, mais caro. Há algo mais caro do que a pátria? Então, estne quidquam patria dulcius. Mais um exemplo com wix.
Mal alguém pode negar isso. Vix quisquam hoc negare potest. Quisquam e ullus são usados também frequentemente após comparações. Vejamos o seguinte exemplo. O soldado foi mais forte do que qualquer outro dos soldados. Fortior fuit miles, o soldado miles fuit, mais forte, fortior, quisquam militum, do que qualquer dos soldados. Então, fortior fuit miles, quisquam militum. Agora um exemplo em que ocorre uma restrição. A frase, pois ou ninguém foi sábio, ou se alguém foi sábio, foi ele que foi. Como diremos isso em latim? Esse pois é o enim. Aut enim nemo. Ou ninguém. Aut si quisquam ille. Ou se alguém, ele. Sapiens fuit. Foi sábio. Então, ou ninguém, ou se alguém, ele, foi sábio. Aut enim nemo, aut si quisquam ille, sapiens fuit. Mais um exemplo com sentido restritivo. Enquanto houver alguém que ouse defender-te, viverás. A restrição está aqui nesse enquanto. Enquanto houver. A partir do momento em que não mais houver, não viverás. Então, nós temos um sentido restritivo nessa oração. Então, enquanto houver alguém que ouse defender-te, viverás. Quam Dio quisquam erit, qui te defendere audeat, vives. Mais um exemplo com uma pergunta retórica. Por que alguém julgaria? Ou por que alguém condenaria? Cur quisquam iudicaret. Mais um exemplo com negação. A justiça nunca prejudica aquele que a tem. Justitiam numquam nocet, quiquam qui eam habet. A justiça nunca prejudica aquele que a tem. Mais um exemplo restritivo. Erras se pensas, ou eu, ou qualquer destes, esperar de ti essas obras cotidianas. Erras si aut me, aut horum quemquam, putas a te haec opera quotidiana expectare. Vejamos agora alguns exemplos com ullus. Nunca recebi nenhuma carta. É a mesma coisa que dizer nunca recebi carta alguma. Numquam ullas literas accepi. Nunca recebi, numquam accepi, ullas literas. Carta alguma. Outro exemplo, em contexto negativo, sem nenhuma dúvida. Sine ullo dubio. Mais um exemplo de contexto negativo. Sem virtude, não podemos obter nem amizade, nem qualquer coisa desejável. Sine virtute, neque amicitiam, neque ullam rem expetendam, consequi possumus. Mais um contexto negativo, sem qualquer dúvida, sem nenhuma dúvida. Sine ulla dubitatione. Agora, se eu quiser dizer não sem alguma dúvida, nesse caso, eu usaria o pronome aliqui. Non sine aliqua dubitatione. Mais um exemplo, agora com uma comparação. O brilho do sol
é mais luminoso do que o de qualquer fogo. Solis candor, o brilho do sol, illustrior est, é mais luminoso, quam ullius ignis, do que de qualquer fogo. Então, solis candor, illustrior est, quam ullius ignis. Mais um exemplo de uma questão retórica. Que tanta grandeza da alma existiu em quaisquer povos que devesse ser comparada aos nossos ancestrais. Quae tanta magnitudo animi in ullis gentibus fuit? Então, que tanta grandeza da alma fuit existiu em quaisquer povos in ullis gentibus. Ut, que é uma consequência, ut sit cum maioribus nostris comparanda, que devesse ser comparada, ut sit comparanda cum maioribus nostris, com os nossos ancestrais. Então, quae tanta magnitudo animi in ullis gentibus fuit, ut sit cum maioribus nostris comparanda. Passemos agora a um novo tipo de pronome indefinido. Trata-se de pronomes indefinidos que negam a existência do objeto. Em português seriam ninguém, nada e nenhum. Ninguém e nada são pronomes substantivos. Nenhum é um pronome adjetivo. Vejamos a declinação de ninguém. Nemo, no nominativo, neminem, no acusativo, nullius, genitivo, nemini, dativo e nullo, ablativo. A declinação de nada, nihil. Nihil, nominativo, nihil, acusativo ou nullam rem, quando o acusativo for usado após preposições. Genitivo, nullius rei. Dativo, nulli rei. E ablativo, nulla re. Vejamos alguns exemplos do uso desses pronomes. Se eu quiser dizer em latim, ninguém canta, nemo cantat. Nada falta, nihil deest. Algumas observações. Nemo, ninguém, pode ser usado como adjetivo. Nesse caso, ele tem o sentido de nenhum. Exemplo, nemo civis, nenhum cidadão. Como já se disse, nullam rem é usado após preposições. Exemplo, aptus ad nullam rem, apto para nada, isto é, que não serve para nada. Há ainda o substantivo nihilum, e ele é usado em algumas expressões e antes de comparativos. Exemplos, nihilo doctior, em nada mais sábio, antes do comparativo. Pro nihilo putare. Putare é pensar, julgar, julgar como nada, considerar como sem valor. Mais um exemplo, creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Então, o substantivo nihilum é usado em algumas expressões no sentido de nada. Vejamos agora o pronome indefinido adjetivo nullus, nulla, nullum, que significa nenhum. Declinação. A declinação é idêntica à declinação de ullus. Nominativo singular.
nullus, nulla, nullum. Acusativo singular, nullum, nullam, nullum. Genitivo, nullius para os 3 gêneros. Dativo, nulli para os 3 gêneros. Ablativo, nullo, nulla, nullo. Plural, nominativo, nulli, nullae, nulla. Acusativo, nullos, nullas, nulla. Genitivo, nullorum, nullarum, nullorum. Dativo e ablativo do plural, nullis para os 3 gêneros. Alguns exemplos. Não tenho nenhum amigo. Nullum amicum habeo. Nenhuns muros, em português nós não usamos nenhum no plural, eu coloquei aqui no plural só para termos um paralelismo com o latim. Nenhuns muros protegerão a nossa salvação. Nulli parietes nostram salutem custodient. Terceiro exemplo. O nome dos pitagóricos vigia tanto que nenhuns outros pareciam sábios. Sic viguit Pythagoreorum nomen, ut nulli alii docti viderentur. Então, o nome dos pitagóricos, nomen Pythagoreorum, vigia, tinha vigor, né? Tinha tanto vigor, sic viguit, ut, consequência, que nulli alii docti viderentur, que nenhuns outros pareciam sábios. Mais um exemplo, ainda não tínhamos chefes militares. Agora, se eu usar uma frase que já tenha uma negação, por exemplo, ainda não tínhamos chefes militares. Nós temos aqui uma negação, ainda não. Isso em latim é nondum. Se eu já tiver uma negação, eu não vou usar nullus, eu vou usar ullus. Então, ainda não tínhamos chefes militares. Nondum, ainda não. Ullos duques, alguns chefes militares. Habebamus, tínhamos. Nondum ullos duques habebamus. Há vários outros pronomes indefinidos em latim. Mencionemos alguns deles. Quispiam, que pode ser adjetivo ou substantivo, e pode ocorrer em contextos afirmativos ou negativos. Exemplos. Quispiam dicet, alguém dirá. Ne ofenderem quempiam, para que eu não ofenda quem quer que seja. Um outro pronome, quidam, significa um certo, algum indeterminado. Exemplos. Est scientia quaedam, quae speculatur ens in quantum ens. É a primeira frase do livro Gama da Metafísica de Aristóteles, traduzida para o latim. Então, est scientia quaedam, existe uma certa ciência, quae speculatur, a qual investiga, ens in quantum ens, o ente enquanto ente. Mais um exemplo. Scriptores quidam Romani, certos escritores romanos. Outro exemplo. Pythios quidam, um certo Pítio. Não se sabe nada além do nome dele. Outro exemplo. Tacitus quidam sermo, um certo discurso tácito. Um certo tipo de discurso tácito. Mais um pronome, uter, utra, utrum, significa algum de dois. O uso de uter como indefinido é raro e ocorre apenas após si
e na expressão nec uter. Exemplos. Et neque utrum superavit eorum, nec superatumst. E nenhum deles dois superou o outro, nem foi superado pelo outro. Et neque utrum eorum. E nenhum deles dois superavit, superou, nec, nem, superatumst, foi superado. Um exemplo com si. Si uter volet recuperatores dabo. Se algum dos dois quiser, si uter volet, darei dabo recuperatores, juízes. Então, si uter volet recuperatores dabo. Mais um pronome, quisque, quaeque, quidque ou quodque, significa cada um tomado individualmente. Exemplos. Mens cuiusque, a mente, a inteligência de cada um. Id licere dicimus quode cuique conceditur. Dizemos, dicimus, isso ser lícito, id licere, quod cuique conceditur, o qual é concedido a cada um. O qual, quod, é concedido, conceditur, cuique, a cada um. Isto é lícito aquilo que é dado a todos, a cada um, e não apenas a alguns. Mais um exemplo. Sua quemque fraus et suus error vexat. A sua fraude e o seu erro atormenta, vexat, cada um. Quemque, isto é, cada um é atormentado pelo seu próprio delito e pelo seu próprio erro. O plural desse pronome é raro, ocorre às vezes. Vamos ver um exemplo. Vamos dizer em latim a frase: do mesmo modo como cada estrela. Em latim isso é um plural, por isso o verbo estará no plural. Do mesmo modo como cada estrela, a cada tempo, estão nestas e nas partes contíguas. Vejamos isso em latim. Perindeute quaeque stellae in his finitumisque partibus sunt quoque tempore. Mais um pronome, uterque, utraque, utrumque, que significa cada um de dois. Vamos ver uns exemplos. Magna vis est infortuna, in utramque partem, vel ad secundas res, vel ad adversas. Na fortuna existe uma grande força. In utramque partem, em cada uma das duas partes. Vel ad secundas res, quer nas coisas favoráveis, vel ad adversas, quer nas coisas adversas. O plural é raro. Vejamos um exemplo. Utrique imperatores, cada um dos dois imperadores. Mais um pronome, neuter, neutra, neutrum. Eu usei uma barra aqui para separar. Essa barra não é usada, evidentemente, nos textos. Eu usei essa barra simplesmente para indicar que a pronúncia é neuter e não neuter. Significa nenhum dos dois. Exemplos: horum neuter, nenhum destes dois. Scire quid bonum sit, quid malum, quid neutrum. Saber o que é bom, o que é mal, o que é nenhum dos dois. Quid
neutro. Exemplo de um plural: neutris auxilia mittere. Não enviar, mittere é enviar, auxilia é ajuda, está no plural. Neutris, a nenhum dos dois. Neutris auxilia mittere. Não enviar auxílio, não enviar ajuda a nenhum dos dois. Alguns pronomes ainda: quilibet, quaelibet, quidlibet ou quadlibet, se tratar de um adjetivo, ou então, tem o mesmo sentido, quiuis, quaevis, quidvis ou quadvis, se tratar de um adjetivo, significa um qualquer que queiras. Exemplos: fiat quidlibet, aconteça o que acontecer. Quadlibet nomen, o nome que se queira. Cuius vis hominis est errare, errar pertence a qualquer homem que queiras. No século XIII, sobretudo nas últimas décadas desse século, na Faculdade de Teologia de Paris, e em vários outros centros acadêmicos, estava estabelecida, no período do Advento e da Quaresma, isto é, antes do Natal e antes da Páscoa, a prática das quaestiones quodlibetales. As aulas eram suspensas e um público mais amplo podia perguntar aos mestres e aos bacharéis sobre temas quaisquer, de quodlibet, acerca do que quer que aprouvesse. Ao contrário das quaestiones quodlibetales, as quaestiones ordinariae ou quaestiones disputatae ocorriam regularmente, em geral uma vez por semana, com uma atividade de ensino e concerniam a teses a serem debatidas determinadas pelo mestre. Então, só uma observação sobre o adjetivo quodlibetalis, que não é um adjetivo utilizado na época clássica. Mais um pronome indefinido, alius, alia, aliud. Significa outro, um outro. Filius domiti aliique complures adolescentes. O filho de Domício e vários outros jovens. Alio loco, em um outro lugar. Há também alter, altera, alterum, que é o outro de dois. Itinera duo, unum per sequanos, alterum per provinciam nostram. Dois caminhos, itinera duo, unum per sequanos, um pelos sequanos, alterum per provinciam nostram, o outro pela nossa província. Claudus alteropede. Claudus é coxo, alteropede, de um dos dois pés. Há ainda vários outros pronomes, como nonulus, alguns, omnis, todo, totus, todo inteiro, cunctus, todos unidos, universus, tudo junto, todos juntos, multus, muito, paucus, pouco. Então, há uma quantidade extremamente ampla de pronomes indefinidos. Com relação aos pronomes, eu considero os pronomes indefinidos os mais difíceis na língua latina. No próximo vídeo, veremos os pronomes interrogativos, relativos e correlativos.